Graça e paz. Eu creio que Deus já falou bastante ao seu coração esta manhã, não é mesmo? Deus já ministrou, te abençoou e vai continuar te abençoando. Não só na hora da palavra, mas toda semana. Amém? Nós estamos falando esse mês sobre discernir os tempos, não é mesmo? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 30. Nós vamos ler o versículo 17 e 18. Gênesis capítulo 30, versículo 17 e versículo 18. Vamos ler? Deus ouviu Lia, e ela engravidou e deu a Jacó um quinto filho. 18. Disse Lia: Deus me recompensou por ter dado a minha serva ao meu marido. Por isso, deu-lhe o nome de Isacar. Amém? Vamos orar? Te louvamos, Deus, te adoramos e glorificamos teu santo nome, porque o Senhor sempre tem se feito presente em nosso meio. O Senhor sempre tem se feito presente em cada família representada aqui, Senhor. Cada homem, cada mulher, cada criança, cada jovem, nós podemos declarar que o Senhor sempre esteve presente. Por isso te louvamos e te adoramos, e pedimos a sua graça e a sua misericórdia para continuar nos conduzindo esta manhã, pela sua palavra, pelo teu Santo Espírito, aquele que limpa, aquele que purifica, liberta, restaura. Por isso nos entregamos em tuas mãos aqui esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, como nós vamos falar sobre discernir os tempos, eu trouxe essa passagem para vocês de Gênesis capítulo 30 e o 17, que é sobre o nascimento de Isacar, não é mesmo? Todos acho que já devem ter lido. E Isacar significa galardão, tá certo? E nós vemos a respeito dessa passagem, Lia dando o quinto filho para Jacó, colocando esse nome. E Jacó fez uma profecia para os seus filhos, e principalmente acerca de Isacar. E essa profecia está em Gênesis capítulo 49, 14 e 15. Eu gostaria que você acompanhasse. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Gênesis 49, 14 e 15 diz que Isacar é um jumento forte, deitado entre as suas cargas. Quando ele percebe como é bom o seu lugar de repouso e como é aprazível a sua terra, curvará os seus ombros ao fardo e se submeterá a trabalhos forçados. Todos acompanharam? Então nós vemos nessa passagem aqui que a tribo de Isacar tinha promessas boas do pai Jacó, só que também tinham promessas negativas. E Jacó estava falando para esta família que eles não passariam de burro de carga ou escravos, não é mesmo? E muitas das vezes eu e você queremos ser escravo. Queremos ser escravo do trabalho. Queremos ser escravos da homossexualidade. Escravos da mentira. Escravo de tudo aquilo que o diabo oferece. E esta família estava sendo escravo
de algo negativo sobre a vida deles. Eles só conseguiam cumprir a parte negativa. Eles estavam refém do erro, do pecado e da falha. E mesmo hoje, nós estando dentro das igrejas, muitas vezes nós somos reféns e escravos. Mas não fique apavorado esta manhã, porque Deus, para mim e para você, sempre tem um escape, sempre tem um refúgio, para que esta manhã nós venhamos ser o remanescente de Deus. Amém? E eles, Jacó e toda a tribo, sabia que estava difícil nascer nesta linhagem alguém disposto a obedecer. Que só nasciam homens e mulheres dispostos a serem escravos, porque estavam com a mente cativa. E muitas vezes nós passamos por tantos problemas que nós só conseguimos pensar no problema e viramos escravos do problema. Isso dentro da igreja, não é mesmo? Por isso que esse tema mensal é importante para mim e para você, de nós discernirmos os tempos. E nós vamos chegar lá ainda. Então a pergunta que eu faço para você: você é escravo do mundo? Você é escravo daquilo que o diabo tem oferecido com facilidade para você? Porque tudo que o diabo oferece é mais fácil, né? É bonito, chama atenção, e muitas vezes, infelizmente, nós nos entregamos, porque não conseguimos discernir os tempos, não é mesmo? Mesmo eles sendo escravos, abra sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 12. Mesmo eles tendo uma mente cativa de escravo, essa família de Isacar, essa tribo, também tinha uma profecia positiva para elas. E anos mais tarde, bem mais tarde, começaram a nascer homens e mulheres que realmente tinham um propósito com Deus, tinham um propósito com a sua tribo. 1 Crônicas 12, 32 diz: da tribo de Isacar, 200 chefes que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância, comandavam todos os seus parentes. Glória a Deus. Mais tarde, este remanescente apareceu nesta família. Era uma família poderosa. Era uma família de sabedoria, uma família culta, família de guerreiro, família de homens e mulheres que verdadeiramente seguiam a Deus. É a sua família esta manhã? Você enquadra a sua família esta manhã neste cenário de uma família guerreira? Glória a Deus. Da tribo de Isacar, 200 chefes que sabiam como Israel deveria agir. Aleluia. Em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância. Era um povo valente, um povo que temia Deus e sabia o que estava fazendo. Eles eram tão especial que, se você buscar na Bíblia e ler 1 Crônica, Davi não dava um passo sem consultar eles. Davi sendo rei. Aqui nós vamos ver que era uma preparação para os guerreiros de todas as tribos defenderem a Davi para ele assumir o seu trono. Aqui Deus estava levantando várias tribos para ajudar Davi a tomar posse do seu trono. Mas essa família de Isacar era especial, porque elas tinham algo que as outras famílias não tinham, que era a estratégia de Deus. Eles tinham sabedoria,
eles tinham discernimento. E eles eram tão poderosos que, se você ver, depois você acompanha na sua casa, Juízes capítulo 5, versículo 15, eles estavam em guerra ajudando Débora e Baraque. Porque era uma família especial. A sua família também é especial para o Senhor. O seu esposo, mesmo que desviado, é especial para o Senhor. A sua esposa. O seu filho, mesmo que desviado, é especial para Deus. E Davi consultava para tomar as suas decisões, porque eram homens e mulheres de Deus. Como estamos falando em tribo e Israel, que esta manhã você, no seu lar, venha ser uma tribo. E o nosso Israel, vamos colocar o nosso Israel, a igreja. Quais são os tipos de conselho que nós estamos dando? Nós temos um pastor acima da nossa autoridade aqui, não é mesmo? Chama-se Pastor Flávio. Quais são os conselhos que estamos dando para ele? Quais são as informações que nós estamos levando até ele? Informações de cura, de bênção, de libertação? Informações que pessoas estão sendo salvas? Pessoas estão sendo libertas? Ou estamos levando informação para denegrir a imagem da nossa igreja? Davi consultava um povo temente a Deus. Que o nosso pastor, nosso líder aqui esta manhã, possa ter uma igreja forte. Porque ele também é humano e tem dúvidas. Às vezes uma palavrinha que você fala, ele, opa, o caminho é esse. Porque Deus usa pessoas para falar conosco, não usa? Então nós temos que ser como esta família de Zacar. Não no passado, uma família presa ao pecado, ao erro, com uma mente cativa à escravidão. Mas uma família firmada na palavra, que orienta, que abençoa, que sabe discernir os tempos, que sabe a hora exata de agir e discernir os momentos. Porque nós nunca estivemos como hoje. Nós temos que estar compreendendo os períodos espirituais. Nós temos que compreender o que é que está acontecendo no mundo, o que é que está acontecendo lá fora, e o que é que está acontecendo aqui dentro, e o que é que está acontecendo nas nossas casas. Não é mesmo? Muitas vezes eu brinco com o pastor e falo, pastor é igual o marido traído, sempre é o último a saber, né? E pensando bem, se nós levar para o discernimento espiritual, nem sempre somos o último a saber, porque Deus já alertou, Deus já avisou. Quando nós estamos indo levar a farinha, o pastor ele já está voltando com pão já, porque Deus já falou. Então nós precisamos compreender os períodos, porque está se aproximando do fim. Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 8. Quando nós compreendemos os períodos espirituais, que será cada vez mais essencial e vai se aproximando daquele dia, aí você pode falar, todos os domingos eu acompanho os cultos, às quarta-feira, mas como discernir o campo espiritual? Como que eu faço? Eu não consigo. Quando eu vou perceber, eu já falei, eu já acusei, eu já blasfemei, eu já critiquei. Quando eu vou ver, eu já humilhei meu filho, já humilhei meu parente, já humilhei o meu irmão, aquele que eu chamo e abraço de irmão na minha igreja. Como nós podemos discernir os tempos espirituais? Eclesiastes capítulo 8, versículo 5, deixa eu só achar aqui.
Eclesiastes 8:5 diz: quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Glória a Deus. Você não está sabendo o momento certo de agir? Está com dúvidas quanto à família, o trabalho, o ministério? Primeiro, quem obedecer às suas ordens, quem obedecer às ordens de Deus, não sofrerá mal algum. Porque se nós pedirmos para o Senhor um coração sábio, nós saberemos a hora e a maneira certa de agir, que era o que a tribo de Isacar tinha, sabia o momento certo de aconselhar e agir e como agir. Era uma família de estratégia. O diabo está aprontando para sua família? Está se levantando contra os seus? Pedir sabedoria a Deus, que na hora certa Ele lhe ensinará como agir. Não na hora que você quer ou eu quero. Porque a hora que nós queremos, nós vamos quebrar a cara. Não é mesmo? Porque nós vivemos um momento, uma época muito complicada. Nós vemos uma fase de 2 Timóteo 3, do versículo 1 ao 8, que diz: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Está terríveis? Os tempos estão terríveis? Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amante dos prazeres do que amigo de Deus. Se você se enquadrar em tudo isso aqui, com certeza você não é amigo de Deus. Só que essa manhã você pode ser. Porque Deus quer que você tenha uma família de estratégia. É tão fascinante nós começarmos a ler a Bíblia e estudar, porque tudo que os jornais falam hoje acaba não sendo novidade para você. É como se você já tivesse lido o jornal de hoje ontem. Porque Paulo está falando, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, e está difícil, para todo mundo está difícil. Os homens serão egoístas, e nós somos egoístas, somos individualistas, não é mesmo? Somos avarentes, presunçosos e arrogantes, somos desobedientes ao nosso Pai terreno e ao nosso Pai celestial, principalmente. E vai se aproximando o dia, e nós continuamos na desobediência. Mas assim como houve uma mudança na família de Isacar, naquela tribo, essa mudança é possível na sua família hoje. Tenha a sua casa como uma tribo alicerçada na palavra, uma tribo alicerçada em oração, uma tribo que busca o Espírito Santo, porque só Ele nos dá a garantia da vitória. Amém? Por isso que eu fiz a pergunta: por que discernirmos os tempos é importante? Provérbios 13:12. Por que discernir os tempos é importante? Nós temos que ter essa busca com o Senhor para sabermos exatamente o que vai acontecer, para não ser pegos de surpresa, não é mesmo?
Eu vou contar para os irmãos uma experiência que eu tive. Eu tinha mais ou menos, não faz muito tempo, eu tinha uns 15 anos. Mais 15 que passou, hoje é 30, né? E eu ganhei um ingresso para ir no Salão do Automóvel, no Parque do Anhembi. E pensa num lugar bonito e gostoso de você participar. Salão do Automóvel. E ali eu comecei a caminhar com o meu colega que me deu o ingresso, começamos a ver os carros, as motos. E a gente comentava, isso é impossível, nunca vai acontecer. O modelo dos carros, né? O protótipo, o layout dos carros como que eram. E um carro que marcou muito, que eu vi naquele dia, foi o New Beetle, que é o Fusquinha, não é? Hoje tem quantos na rua? Tem muitos. Naquela época eu achava impossível um dia ver aquele carro na rua. Eu gosto muito de assistir Velozes e Furiosos. E eu repito várias vezes. E aqueles LED nos carros embaixo. Hoje os meninos acham que está apavorando. Já naquele dia, lá no Salão do Automóvel, eu já tinha visto já. É a falta de discernimento. Eu achava impossível aquilo acontecer. E hoje nós vemos. Não é mesmo? Quem já comprou ficha de orelhão aqui? Quando imaginou que você ia ter um telefone no seu bolso? Não é mesmo? Quando nós íamos imaginar que você entraria numa internet e mandasse uma mensagem e instantaneamente chega em qualquer lugar do mundo? Não é mesmo? Eu sou da época do fax. Não é? Tem adolescente hoje que não sabe o que é fax. Pensa que fax é outra coisa. Então nós temos que aprender a discernir os tempos, para que nós não venhamos ser pego de surpresa, para que a sua família não venha ser pega de surpresa. Porque Deus disse para Josué que ele e a casa dele serviria ao Senhor. Você tem que profetizar esta manhã, mesmo que está tudo difícil, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nós não seremos pegos de surpresa. Mesmo que o mundo venha desafiar, mas pelo Espírito Santo eu vou ter discernimento em nome de Jesus Cristo. Porque quando nós sabemos o que vem pela frente, nós nos preparamos, não é mesmo? Se você soubesse que daqui a 1 ano você vai ficar desempregado, você vai pedir pizza toda sexta-feira? Não é mesmo? Então, quando nós sabemos o que vem pela frente, nós nos preparamos. Nós podemos ver lá em Gênesis 41, 35 e 36. Deus estava preparando o Egito para a fome. Levantou um homem de Deus para preparar o Egito, porque sabia o que há de vir. O rei teve um sonho. Através de sabedoria, José fez o quê? Interpretou o sonho. E se prepararam. Quando você tem discernimento do Espírito, você tem tempo para se preparar. E nós não podemos nos preocupar somente em se preparar. É importante sabermos também o prazo para terminar determinado período em nossa vida. Nós temos que saber o prazo. Temos que saber mais ou menos quando vai acabar aquela situação. Provérbios 13, 12, eu falei para vocês. Diz: a esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é a árvore da vida. Se você não tiver esperança alguma, você cai no desânimo. Se você não conseguir discernir o que está acontecendo, você cai.
Por isso que Provérbios diz para mim e para você que tem um tempo determinado para acabar as coisas. E nós temos que ter essa esperança. A esperança que se retarda deixa o coração doente. Você tem que ter esta confiança para o seu coração não ficar doente. Temos que começar a traçar planos para saber tal coisa vai acabar. Eu vou trabalhar, vou traçar estratégias assim, assim e assim. Quando nós estamos muito endividados, com muito problema, você para, você faz um cronograma e fala, se eu seguir tudo certinho como está aqui, tal mês eu estou livre de tal dívida, tal mês eu estou livre disso, tal mês eu estou livre daquilo. Não é mesmo? E isso faz o quê? Fortalece a sua fé. Porque você crê em um Deus verdadeiro, que Ele vai te dar condições para aquilo acontecer. Esse é um dos motivos da duração que nós temos, que o Senhor mostra para nós. Por exemplo, o Senhor mostra na sua palavra em Apocalipse 12:6, o tempo final da tribulação, que em nome de Jesus não vamos passar por ela. Vamos ser arrebatados com Cristo. Aleluia. Daniel 12:12 fala sobre o mesmo assunto. E temos que aprender a discernir os tempos certos, da forma correta pelo Espírito, por mais um motivo. Para nós fazermos as coisas certas, no momento certo. Para quê? Para produzir um melhor resultado. Nós podemos ver em 1 Reis, capítulo 18. Quando Elias se deparou com Acabe, quando os profetas estavam o perseguindo, Elias agiu na hora certa, do jeito certo. E qual foi o resultado produzido? Vitória. Se nós termos em mente, pelo Espírito Santo agir no momento certo, nós vamos produzir melhor resultado em todas as áreas de nossa vida. Todas as áreas, não é algumas não, é todas. Elias estava se deparando com quase 1000 profetas de Baal e Ássera. Estavam todos do seu jeito querendo adorar os seus deuses. E Elias falando para eles, podem clamar, gritar, um empurrar o outro no precipício aí, que ficam à vontade. No momento certo, Elias parou, começou a juntar as 12 pedras que representavam as 12 tribos de Israel, e ainda falou, podem começar a molhar o canteiro aí. Aonde já se viu pegar fogo em água? Em coisas encharcadas. Quem já soltou balão aí sabe, né? Quando você faz lá a tocha lá, você põe o quê? Põe breu. Se você umedecer, pega fogo? Não pega. No momento certo, Elias agiu. E o resultado foi positivo. Então nós temos que saber o que vem pela frente, saber o prazo determinado para finalizar aquela situação e fazer as coisas certas no momento certo para produzir melhor resultado. O que nós estamos fazendo? Nós estamos, através do Espírito Santo, enxergando lá na frente? Será que estamos mesmo? E nós deveremos aplicar isso tudo em qualquer área da nossa vida. Pedir discernimento do Senhor. Pedir estratégia do Senhor. Está tudo mal? Deus vai dar a estratégia. Está complicando? Deus vai dar estratégia. Dificultou mais ainda? Deus vai dar estratégia. Ou Ele não é o Senhor da sua vida? Você esta manhã representa uma tribo na sua casa. Você representa uma tribo na sua casa. E os líderes representam uma tribo aqui no nosso ministério. O que você tem feito com a sua tribo? O que você tem feito com a sua família?
nós temos que saber que Deus continua no controle. Deus continua no comando de todas as coisas. Você pensa que está passando por problemas? Você acha que a sua vida está difícil? Eu vou rapidamente aqui falar de um personagem para você, que se você analisar item por item, você vai ver que as coisas estão muito bem para você. Nós vamos usar como exemplo Paulo. Eu tenho anotado aqui, eu vou compartilhar com os irmãos para ser mais rápido. Se você depois quiser fazer um estudo, você vai lá na gravação da igreja lá e puxa e faz as anotações. Amém? Os 10 maiores sofrimentos do apóstolo Paulo. Com certeza teve muitos outros, mas os principais. Vamos lá, vamos ver agora se a sua vida está ruim. Se você está passando por problemas verdadeiramente. Primeiro, Paulo teve que descer de um cesto para fugir de uma prisão arbitrária. 2 Coríntios 11, 32 e 33. Vemos que Paulo teve de sofrer a humilhação de ser içado por uma janela de uma muralha, como se fosse um criminoso fugitivo, a fim de escapar do apetite voraz de governantes injustos que queriam a sua cabeça. Vamos lá, não acabou não. 2. Paulo foi expulso da Antioquia pelos poderosos da cidade. Atos 13, 50 e 51. Vemos uma conspiração entre os judeus, mulheres e homens de alta posição da cidade, para expulsar Paulo da cidade pelo simples fato dele estar expondo o evangelho naquele lugar, havendo conversão. Se você estiver expondo o evangelho e não houver conversão, você não está incomodando ninguém. Terceiro, ele foi apedrejado quase até a morte em Listra. Em Atos 14, 19, vemos que Paulo foi arrastado por uma multidão para fora da cidade e foi apedrejado por essa multidão e provavelmente tenha desmaiado, fato este que se fez a multidão achar que ele estava morto. Para te apedrejar vai aparecer bastante gente. Agora, para carregar uma lata de concreto na sua casa lá, se você não fizer churrasco, 0. Quarto, na Macedônia foi açoitado, preso e amarrado com os pés em um tronco. Atos 16, 23 e 24. Vemos que Paulo foi preso porque expulsou um demônio de uma jovem adivinhadora que dava muito lucro aos que exploravam. Por isso foi açoitado e lançado na cadeia e teve os seus pés amarrados em um tronco. Está difícil a sua vida? Que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo o evangelho da Mercedes, da cobertura, não é mesmo? O evangelho do caviar. Paulo comia o que vier. Quinto, foi perseguido pelos judeus de Tessalônica, porque pregou em Bereia, em Atos 17, 13 e 14. Vemos que Paulo sofre perseguição dos próprios judeus apenas pelo fato de pregar em uma sinagoga em Bereia. Por causa disso, mais uma vez, teve de fugir desses judeus, porque eles queriam a sua morte. Sexto, por pregar contra os outros deuses em Éfeso, ficou em meio a uma grande confusão na cidade. Atos 19, 23 a 26. Alguns ouvires, temendo ficar sem seus lucros, que produziam imagens de Deus e adoração, incitaram grande tumulto contra Paulo e outros discípulos, o que fez a estadia de Paulo nessa cidade ainda mais perigosa. Você é crente, irmão? 7. Em Jerusalém é acusado injustamente de ter levado um grego ao templo, e por isso é perseguido e quase morto, mais uma vez. Atos 21, 27 a 31. Mais uma vez os judeus
fazem uma grande confusão por deduzirem que Paulo teria profanado o templo levando um grego. O nome desse grego era Trofimo. Até lá, eles incitam as pessoas a Paulo e ele é arrastado para fora do templo, espancado e quase morto pela multidão. Se você não estiver firmado e não tiver discernimento, com certeza pessoas vão te dar conselhos para te matar espiritualmente. Sabe por quê? Porque ele sabe que Deus tem uma obra na sua vida e na sua família. Ele sabe disso. Então os conselhos vão ser para te derrubar, para te derrotar. 8º, preso e enviado a Roma e sofre um naufrágio em Mileto. Atos 27, 13 ao 20. Paulo, injustamente preso mais uma vez, é levado de navio até Roma, onde teria uma audiência sobre a sua prisão injusta. No caminho, o navio dele sofreu um grande naufrágio devido a uma tempestade. Mais uma, estamos acabando. 9. Na ilha de Malta, é picado por uma cobra venenosa. Atos 28, 3. Vemos que após se recuperar do grave naufrágio, Paulo é picado por uma cobra venenosa que está escondida entre os gravetos que ele pegava para fazer uma fogueira, não para fazer um caviar, mas para fazer o que vier, né? E felizmente não morreu. 10º e último, foi decapitado por Nero em Roma. Apesar da Bíblia não narrar este fato, a tradição sobre a sua morte, Paulo diz que foi decapitado por Nero por volta dos anos 67 a 68 depois de Cristo, que é bem provável, já que o imperador Nero foi um dos mais cruéis governantes desse tempo. Você acha que sua vida está difícil? Pensa em um homem de Deus que tinha discernimento. Era Paulo, não é mesmo? Que tinha intimidade com Deus, que mesmo com tudo isso, ele não negou a sua fé. Olha o que Paulo diz em 2 Timóteo 4, 6. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Para ele não era novidade, nada disso. Para ele não era novidade. O que é que está te surpreendendo? As pessoas estão surpreendendo você? O mundo está te surpreendendo? Os seus amigos, seus irmãos em Cristo estão te surpreendendo você? Se você verdadeiramente buscar discernimento do Espírito, saber discernir os últimos acontecimentos, você não será pego de surpresa. Porque esta manhã, Deus tem uma promessa para mim e para você. Joel 2, 28. Coloca aí, por favor, no telão. Joel 2, 28. Projeta aí, por gentileza. Você tem que aprender. Nós temos que, como igreja, aprender a cuidar da nossa tribo. Porque esta manhã nós temos uma promessa. Joel 2, 28 diz que, e depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Aleluia. Está mal? Está ruim? Está complicado? Depois disso tudo, mantenha o versículo, por favor, aqui. Depois disso tudo que sobrevém sobre a sua vida, nós temos que ter a certeza, o discernimento, porque Deus esta manhã vem adestrar as nossas mãos para a guerra. E depois disso tudo, Ele vem a derramar do seu Espírito. Você tem o Espírito Santo de Deus aí com você?
Já está derramada a unção do Espírito Santo sobre a sua vida? Então todos os povos saberão que os nossos filhos, nossas filhas profetizarão. Profetizarão bênção, cura. Assim como Isacar estava numa geração de escravos e Deus levantou uma geração de guerreiros, Deus levantará uma nova geração de profetas, homens e mulheres de Deus, porque Ele derramará do seu Espírito sobre todos os povos. E os velhos terão visões, sonhos. Tudo isso está disposto, aberto à minha e à sua disposição. Quem quer ter filho profeta aqui? Quem quer ter filho, homens e mulheres de Deus? Estamos num mundo que esta palavra não tem mais valor. Esta palavra não serve para mais nada. Mas eu e você temos que nos levantar como a tribo de Isacar se levantou e mostrar que Deus continua trabalhando. Fazermos uma igreja diferente. Se você achar que isso é uma utopia, busque o Espírito Santo de Deus, que você está errado. Porque ainda dá para Deus levantar uma igreja diferente. Ainda há tempo. Porque se Ele derramar verdadeiramente do seu Espírito em todos os povos, os nossos filhos profetizarão, e nós teremos sonhos, e os nossos jovens terão visões. Não seremos pegos de surpresa. Os nossos filhos não serão pegos de surpresa. Os nossos jovens não serão pegos de surpresa. Porque Deus derrama do teu Espírito Santo sobre nossas vidas. Da mesma forma que o Espírito Santo mostra o erro e o pecado para nós, dessa mesma forma, Ele mostra uma saída para o seu problema. Não importa qual. Eu ultimamente estou falando para os irmãos que não há problema que dure para sempre, e nem situação difícil que Deus não possa resolver. Mas para isso acontecer, temos que deixar o Espírito Santo derramar o seu poder sobre as nossas vidas. O diabo não pode te surpreender. Você é que tem que surpreender o mundo com o poder de Deus. Paulo, com todo o seu sofrimento, com todos os seus problemas, ele diz: eu tenho olhado para o alto, de lá eu tenho um socorro, eu tenho lutado, eu tenho batalhado, eu tenho completado a minha carreira, tudo que Deus tem colocado em minhas mãos, eu tenho completado. E eu tenho guardado a minha fé. Porque ele tinha certeza em quem ele estava crendo. Ele tinha certeza em quem ele estava servindo. É amanhã de eu e você parar de começar a viver o milagre do outro. E começar a viver os nossos próprios milagres. Através do discernimento espiritual. Através das estratégias que Deus dará a mim e a você. Deus é Deus de estratégia. Deus é Deus de estratégia. E através do Espírito Santo, Ele te dará estratégia esta manhã para você cuidar da sua tribo. Vamos colocar de pé, por favor? Os irmãos do louvor, por favor. O Senhor quer derramar do seu Espírito para te dar estratégia, para te dar discernimento. Puxa na sua memória, neste momento, quais são as áreas da sua vida que você está precisando de estratégia, de solução. Quantos ataques o diabo
tem armado contra a sua vida. Quantas armadilhas, quanto laço do passarinheiro. Discernimento. Discernir tudo aquilo que está acontecendo ao meu redor. Discernir aquilo que está acontecendo no meu ministério, na minha igreja. Como nós profetizamos aqui, nossos filhos profetizarão, os nossos jovens sonharão sonhos. E assim como Deus revelou a Daniel os sonhos, revelará aos seus jovens também. Quando vier propostas na faculdade, no trabalho, que não fazem parte de Deus, o Espírito Santo revelará a você, ao seu jovem, ao seu filho, à sua filha e aos velhos. Quando vier a proposta, você vai ver se é um banquete do diabo ou de Deus. Porque quando estamos em dúvida, é porque é um não. E Deus quer tirar essa dúvida do seu coração esta manhã, através do Espírito Santo. Declara do seu lugarzinho: Senhor, eu não tenho capacidade, não tenho forças, não tenho estrutura para discernir os tempos que está acontecendo. Mas o teu Espírito Santo pode todas as coisas na minha vida. O Espírito Santo pode todas as coisas na minha vida. Nós vamos louvar ao Senhor. E no momento do louvor, você vai buscando pelo Espírito Santo, para que nós venhamos orar e Ele venha começar a revelar tudo aquilo que você tem que fazer, para você não ser surpreendido, para você não aceitar o emprego errado, para você não se matricular na faculdade que vai tirar você dos caminhos do Senhor, para você não fechar aquele trabalho que vai te dar mais prejuízo e dor de cabeça do que bênção. Quando eu perco algum projeto, eu chego em casa e falo para a Tabata, tal projeto eu perdi, ela fala, você não perdeu, foi livramento de Deus. Se eu pensar como homem, claro que eu perdi. Como nós lemos lá em 2 Timóteo 4, a avareza, a presunção, o egoísmo, a arrogância, claro que eu perdi. Mas temos que discernir que foi livramento de Deus. Você que está com um projeto de comprar sua casa, não desista. Não está tarde ainda. Não acabou o seu tempo. Vamos louvar?